Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Ivonete. Nossa aula de hoje é a apresentação da sequência didática explorando o dicionário do Ler e Escrever. Dicionário. O dicionário pode ser usado para atender a diversas necessidades. Traz o significado das palavras e resolve dúvidas sobre como escrevê-las ou pronunciá-las. Uso do dicionário. O que é dicionário? O dicionário é um livro que reúne um grande número de palavras de uma língua em ordem alfabética, apresentando o significado de cada uma delas. Ele é indispensável para que possamos escrever bem. Não é necessário decorarmos o dicionário. O importante é aprender a procurar o significado da palavra na frase. Nós consultamos o dicionário para aprender o significado das palavras, verificar como são escritas as palavras, procurar o significado mais apropriado para uma palavra. Consultamos um dicionário. Para encontrarmos uma palavra no dicionário, é preciso conhecer o alfabeto. O nosso alfabeto ele era composto até o ano de 2009 por 23 letras. Passou a fazer parte mais 3 letras, o K, o W e o Y, a partir do ano de 2009, com a reforma ortográfica. Ordem alfabética. Para procurar uma palavra, você deve observar a ordem alfabética através da primeira letra. Exemplo: bala, escola, mola, roça e zero. Quando duas palavras começam com a mesma letra, observem a ordem alfabética através da segunda letra. Exemplo: papel, peixe, piano, pobre, pudim. O dicionário, um mundo de nomes. Folha de São Paulo, 5 de janeiro de 93. Toda vez que desconhecemos o sentido de uma palavra, recorremos ao dicionário. No Brasil, o dicionário mais popular foi elaborado pelo professor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que morreu em 1989, antes de concluir o trabalho da sua terceira edição. Quantas palavras existem no dicionário? A terceira edição do Aurélio acrescenta cerca de 30 mil verbete, aos 140 mil da segunda edição, publicada em 1986. Quanta indagação interessante é a de saber qual é o critério usado para se decidir quando uma palavra nova deve ou não constar em um dicionário. Segundo a viúva do dicionarista, Maria Bardim Ferreira, coordenadora da terceira edição, esta decisão passa a depender do uso e da divulgação da palavra nova. Exemplo, o termo Mauricinho. Entrará no dicionário, mas Patricinha, por não ter tanta divulgação, não entrará. Também farão parte da terceira edição palavras como arrastão, ação coletiva de pivetes para furtar nas praias e em outros locais. AZT, remédio utilizado pelos doentes de AIDS. Neonazismo, é até mesmo a expressão mineira de jeito maneira. De forma alguma, abobrinha também considera do dicionário no sentido de bobagem. Tolice, segundo Bardi Ferreira, as principais fontes das palavras novas são os livros, os jornais, as revistas, o rádio e a televisão. Todos os dias, novas palavras estão surgindo para nomear novos objetos, novos produtos industriais, novas situações e comportamento. As mudanças sociais, o progresso, o avanço tecnológico acabam criando palavras novas, neológicos. Estas, com o passar do tempo, se forem divulgadas e utilizadas intensamente, passarão a constar do dicionário. E se as palavras nascem, elas também morrem. É o caso da palavra austral, que significa a antiga moeda argentina. Vocabulário. Constar, está escrito, está mencionado, está registrado. Critério, norma, forma, pauta de julgamento. Edição, publicação de livro, ato ou efeito de editar. Indagação, interrogação, averiguação, questionamento. Regras para utilizar o dicionário. Primeiro, conhecer o alfabeto e a ordenação das letras. Segundo, encontrar todas as palavras que começam
por A, depois as que começam por B e assim sucessivamente. Exemplo, água, barco, cavalo, dedo e ensino. Terceira, no conjunto das palavras que começam pela mesma letra, segue-se a ordem determinada pela segunda letra. Exemplo, carro, cego, circo e corpo. Quarto, nas palavras que têm as duas primeiras letras iguais, segue-se a ordem determinada pela terceira letra, e assim sucessivamente. Exemplo, fábula, faca, falta, fase e fato. Quinto, os nomes e os adjetivos aparecem sempre no singular e no masculino, se tiverem as duas formas. Exemplo, bonitos, procura-se bonito, portões, procura-se portão. Sexto, os verbos encontram-se no infinitivo. Exemplo, jogou, procura-se jogar. Sétimo, algumas palavras podem ter mais do que um significado. Por isso, encontrada a palavra, devemos escolher dos significados apresentados o que estiver mais de acordo com a frase do texto. Até a próxima aula, pessoal!